Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um Arrumes Comigo, dessa vez para o ano novo. Esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado porque eu precisei narrar ele por cima, então vamos começar essa maquiagem. Primeiro eu comecei hidratando a pele com o hidratante Glow da Alice Gontijo, esse daí é para peles oleosas. Eu aplico no rosto inteiro, eu gosto muito dele, deixa um efeito maravilhoso na pele. Esse vídeo foi gravado totalmente improvisado, então muitas vezes não vai dar pra ver exatamente o que eu tô fazendo e eu vou tentar mostrar os produtos que eu usar, porque eu estou fazendo esse Arrume-se Comigo com produtos que não são meus, a maioria deles não são meus, é da prima do meu namorado, a Lívia, ela me emprestou os produtos dela e tem muito produto que eu era louca pra testar e que eu nunca tinha tido a oportunidade. Então, fica aqui pra você conhecer todos esses produtos e ver exatamente, tipo, como cada um funciona na minha pele e tudo mais. Vou dar um pouquinho da minha opinião bem rápida, porque eu só usei esse momento aí. Então, bom, é isso. O vídeo vai ficar mais longo porque eu não fiz cortes, tipo, muitos cortes, eu tirei partes específicas, mas ele tá praticamente todo completo. Como sempre, os arrumes comigo. Então é isso. Vamos seguir. Tô esperando aí secar o meu hidratante. E agora eu vou usar aquela base, aquele hidratante com cor da Fenty Beauty. Eu não sei o nome, também não sei a cor que eu usei, mas deu certo pro meu tom de pele. Acredito que porque é uma base fina, bem fluida, e aí ele se adapta facilmente. Qualquer tom se adapta, tipo, que seja um pouquinho próximo, porque é como a base da Bruna, só que a base da Bruna ainda tem mais cobertura. E assim, eu passei bem pouquinho, não quis exagerar, até porque não é um produto meu. E dá pra ver que, tipo, ele tá um pouco mais claro. E aí eu vim espalhando com a esponjinha da Nina Secret. De boa, assim, como eu aplico base normal. Eu tava sem espelho, tava usando a maleta da Lívia, então vocês vão ver em alguns momentos isso acontecer. Perdão por isso, mas como eu disse, foi um vídeo improvisado, até a iluminação tá toda errada. Tá tudo errado nesse vídeo, mas no final deu tudo certo com essa maquiagem. Pra quem me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Pra quem me segue já viu como ficou a maquiagem, como eu tava vestida e tudo mais. Então, se você ainda não me segue, vai lá seguir, tá bom? E aí eu tava aplicando a base tentando deixar ela bem uniforme no meu rosto. E como vocês sabem, eu tenho a miopia bem alta, eu astigmatismo também. Então eu precisava chegar bem perto do espelho, que ele é bem pequenininho. Mas no final deu tudo certo. Ó, ficou bem legal até a cobertura da base. Cheguei bem pertinho aí e deu pra ver. Olha só, eu gostei muito. É uma base bem levinha, bem levinha mesmo. É aquele tipo de base pra quem realmente curte, tipo aquela maquiagem mais nada, sabe? Mas realmente foi um produto que eu curti usar, eu compraria ele. E aí eu achei um espelho menorzinho e que eu consigo deixar mais perto de mim, que é simplesmente uma paleta da Too Faced, que eu nunca tinha usado. O único produto da Too Faced que eu usei foi o Papadon Peach, que vocês sabem que eu tenho. E aí eu continuei aplicando a base, tipo, eu demorei um pouquinho mais na base porque a iluminação não tava a melhor iluminação possível. E eu também não queria que ficasse, tipo, mais esbranquiçado. Então, fui fazendo aí, dando batidinhas, espalhando no meu rosto e tudo mais. No final deu tudo certo, ficou um tom ok. Não ficou muito claro, também não ficou escuro. Então, fiquei muito feliz porque eu consegui usar realmente essa base. E aí, como vocês podem ver, eu tava com outras pessoas, tipo, no quarto, me arrumando, então a gente conversava um pouco, às vezes demorava um pouquinho pra voltar a maquiagem. E vocês não estão escutando o papo, mas é isso aí. E depois eu continuei ainda, tipo, realmente dando um acabamento nessa base, porque acho que como eu não tava acostumada e por ser um tom um pouquinho mais claro, eu tava com medo de ficar muito branca, até porque eu peguei uma corzinha, mas no final deu tudo certo, e isso que importa. Então, pra você que tem medo de investir nessas bases e errar o seu tom, dependendo, você ainda consegue usar numa boa, porque ela é bem fluida, bem levinha. Depois, eu já vim com o meu queridinho da vida inteira, os corretivos de Francine Elk.
Eu amo esses corretivos, eles são muito, muito bons. A fórmula deles dá muito certo pra mim. Eu tô usando os tons M02 e C02. Eu misturo os dois pra poder dar o tom certinho da minha pele, que eu comprei errado. Era pra ser, meu tom certinho é o M01 quando eu tô bronzeada. Só que eu tava muito branca, então comprei o C02 e depois o M02. E aí, juntando os dois, fica tudo certo. E, enfim. É isso, eu já até falei várias vezes sobre isso pra vocês. Eu venho espalhando também com a esponjinha da Nina pra poder, né, dar uma esfumada maior. Eu gosto muito da cobertura desse corretivo e como ele fica na pele, o aspecto dele, porque ele é bem hidratante, bem gostoso e é muito bonito, sério. Indico ele tipo, pra todo mundo. E eu demoro um pouquinho, tipo, pra realmente espalhar todo o corretivo, porque eu gosto de deixar ele secar um pouquinho na pele, porque dá uma cobertura maior, querendo ou não. Mas não deixa secar muito, porque senão você não vai conseguir espalhar. Eu gosto que todo mundo ficava perguntando: posso passar? Posso passar? Muito bom. Enfim. E aí eu continuei espalhando o corretivo até realmente ficar tudo certinho, porque como foram dois tons, se eu não espalhasse direito, ia ficar uma parte muito escura, outra parte muito clara. Então precisa ter muito cuidado quando vai usar dois tons diferentes no mesmo momento. Deu tudo certo no final, como sempre. Eu só uso esses dois corretivos atualmente, então eu já tenho uma noçãozinha de como eles ficam. E aí, depois, eu vou atrás de outro produto da Lívia. Pouquíssimos produtos que eu usei aqui foram produtos meus, a maioria foi dela. Vocês podem perceber a minha felicidade. Eu vou usar um blush cremoso da Fenty Beauty. Eu não sei qual é a cor, mas é esse rosinha. Tem aí o tom, mas não deu pra aparecer muito bem que eu gravei com a câmera frontal. Mas é o tom rosinha mais, tipo, mais neon. Eu fiquei com muito medo dele ser muito pigmentado. Peguei com a esponjinha e vou espalhar como eu sempre espalho os meus blushes cremosos, tipo, dando batidinhas normalmente. Ele poderia ser um pouco mais pigmentado, não sei se é porque eu peguei pouco produto, mas eu não achei ele tão pigmentado quanto eu pensei que era. Acredito que pegando mais produto ele construa camadas, mas o tanto que eu peguei eu não achei tão pigmentado assim. E ele espalha muito fácil, então eu gostei muito disso. Vou espalhando com batidinhas, sempre com batidinhas, nunca arrastando pra não arrancar a base de baixo. Apliquei um pouquinho no nariz também pra dar aquele efeitozinho de sol, sabe? Sanquice, mas enfim. E aí eu vou aplicando até, tipo, esfumando até sumir tudo. Não sumir tudo, mas ficar mais natural. E aí eu vou, pô, pegando até o restinho do blush pra poder limpar, porque como é branco, né? E eu vou aplicando pra poder, tipo, deixar bem uniforme e deixar do jeito que do jeito que eu gosto, que é um pouquinho mais, tipo, forte, mas não super forte. E aqui eu tava basicamente procurando produtos porque eu sem óculos, eu vou usar o pó da Fran. Acho que eu vou usar ele agora ou não, não sei. Não vou usar um iluminador que eu sou louca, sempre fui louca pra testar de uma marca que não existe mais, porque faliu, né, na pandemia, se não me engano, fechou, que é o iluminador da Becca. Eu não sei qual é o tom desse iluminador, mas ele é maravilhoso. Esse daí é uma versão mini e pelo jeito ele duraria muito, porque, tipo, o iluminador é super pigmentado e ele é bem potente. Eu tava muito feliz de testar esse iluminador, porque tem anos que, tipo, eu queria testar e quando eu ia comprar, tipo, eu desistia por algum motivo, enfim. Então eu fiquei muito feliz de poder testar ele. E tipo assim, né, dá pra ver a felicidade da criança. Olha só, eu cheguei bem pertinho pra poder, tipo, vocês enxergarem um pouquinho melhor o efeito dele. Ele é um iluminador bem potente, tá? Não tanto quanto os que a gente tinha aqui no Brasil antes, né? Daquele super iluminado e tudo mais. É bem forte, mas ele é bem bonito. Ele não fica, tipo, demais, sabe? E quanto mais você esfuma, mais chique ele fica. Eu apliquei onde eu sempre aplico, que é no zigomático, abaixo da sobrancelha, pontinha do nariz, comprimento do nariz e no
Arco do Cupido. Eu gostei muito do tom dele e também de como ele ficou na minha pele. Achei que ficou bem sofisticado e ainda assim do jeito que eu gosto, que dá tipo um estourinho. Eu vim com a esponja de novo só pra dar um toquezinho ali com um restinho de blush. Peguei o contorno em stick da Mari Saad, que eu também tava louca pra testar, mas eu não queria comprar, porque eu gosto muito da Tracta, eu ainda tenho muito dele. Se não me engano, esse é na cor Caramel, que é a segunda cor, algo assim. E o que eu achei desse contorno é que ele tem um tom bem de contorno mesmo, né, que não é tão quente, que ele esfuma muito bem, tipo, realmente muito bem, não tive nenhum problema com esfumar. Porém, eu acho que vem pouquíssima quantidade para o valor do produto, porque, por exemplo, eu uso o contorno em bastão da Tracta, que tem cores muito bonitas. Eu só não gosto do tom médio, mas o tom 1 e o tom 3 são maravilhosos, eu amo. E o preço deles é, tipo, muito mais em conta e vem bem mais produto. Então, pra mim, vale bem mais a pena usar o da Tracta do que esse, principalmente, tipo, pra atendimento. E, assim, eu acho que eles têm a mesma fórmula, assim, fácil de esfumar, sabe? Não achei eles super parecidos, mas eu ainda gosto mais da Tracta, mesmo depois desse teste aí, sei lá, não tenho, tipo, muito a falar por ter só usado uma vez. Aí eu venho com o pó da Fran, esse é o Plush 02, que vocês já sabem que eu amo. E eu vou aplicar do jeito que eu tenho aplicado sempre, que é, tipo, colocando com pincel e tudo mais, pra não ficar muito pó. E só aplicando onde eu quero que fique bem saladinho, que normalmente é na área dos olhos, bigode chinês, meu nariz, e aí nas outras áreas eu venho aplicando com um pincel maior. E normalmente eu aplico muito pó na minha testa, porque minha pele tá ficando bem oleosa. Então, pra minha franja não ficar oleosa muito rápido, eu uso pó pra garantir que vai dar pra usar a franja por mais tempo. E aí vocês podem ver que eu vou aplicando, tipo, com esse pincel pequeno, por boa parte do rosto, e só depois que eu venho com um pincel maior. Porque esse pincel pequeno eu uso pra focar mais, tipo, detalhe mesmo. E aí depois eu pego a parte maior do pincel e venho pelo rosto todo, tipo, sem medo nenhum. Porque esse pó da Fran é muito fininho e ele segura muito a oleosidade da minha pele, ajuda muito na durabilidade da maquiagem. Eu gosto muito dele, inclusive tem vídeo aqui no canal testando o pó, corretivo, a base. Se não me engano, tem teste até na pele madura da base, porque é uma base mate. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar todos esses links linkados aqui na descrição. Não esqueçam de ir lá depois conferir. Como vocês viram, eu não usei tanto pó assim. E aí, fui seguindo minha vida em busca de mais produtos para testar. Bom, eu acho que agora eu vou pra parte dos olhos. Isso. Eu resolvi usar essa paletinha da Dior, porque eu nunca teria outra oportunidade de fazer isso. E eu tava louca pra testar, porque eu nunca tinha visto, tipo, real, nenhum produto da Dior. E eu queria saber se essas sombras eram pigmentadas, se valiam realmente a pena. Então eu resolvi fazer minha sombra com ela. Peguei esse tomzinho de marrom, que ele não é muito escuro, mas ele também não é super clarinho. Ele apareceu na minha pele, isso que importa, então pra mim tá ótimo. E eu não mostrei direito pra vocês, porque como eu disse, iluminação não tava correta. Eu tava só com esse espelhinho da paleta, então foi uma loucura atrás da outra. Mas eu quis aproveitar que a energia tinha voltado pra poder gravar esse Arrume-se Comigo. E eu peguei com um pincel de esfumar e vim esfumando esse marrom por toda a minha pálpebra pra fazer, tipo, a marcação inicial, sabe? Eu gostei muito, achei a sombra bem pigmentada. E assim, ela esfuma muito, muito, muito fácil. Eu não tive nenhuma dificuldade com as sombras da Dior. Achei elas super, super, super boas de trabalhar. Eu definitivamente compraria, tipo, a paleta se não fosse tão caro, porque eu acho os produtos da Dior muito caros para o momento que eu vivo. Então, se não fosse isso, eu compraria, tipo, são paletas boas, o produto é bom, eu curti. E aí, vamos seguindo. Eu tava com uma ideia de maquiagem e aí eu fui mudando aos poucos e acabei fazendo uma das inspirações que eu gravei lá pro meu Instagram, que se você não viu é porque você ainda não me segue, então vai lá, é @itslua, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem me seguir, tá bom? Eu peguei a sombra líquida da Mari Saad, se não me engano essa é a Saphir, que eu acho muito bonita.
eu tenho essas sombras desde o lançamento e todas elas estão quebrando o aplicador. Então, eu resolvi esse problema, tipo, arrancando o dosador, que aí o produto vem no próprio... na parte de plástico, sabe, do aplicador. Então, não tem muito problema. E aí, com um pincel de esfumar menorzinho, depois de aplicar a sombra na minha pálpebra, eu venho só dando batidinhas, dando uma esfumada de leve, pra poder não ficar tão concentrado assim. E eu consegui um efeito mais bonito, mais delicado. E eu amo essas sombras da Mari Saad. Depois que elas secaram um pouquinho, eu consigo usar elas direito, porque antes eu não conseguia usar pela quantidade de dobrinha que tem na minha pálpebra, porque ficava abrindo, não ficava muito bonito. Aí era necessário selar, só que eu não sabia disso antes. E aí agora ela tá mais sequinha e eu consigo usar sem selar e sem ter nenhuma preocupação. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho as sombras muito bonitas. Então, mudou totalmente a minha vida saber que agora eu consigo usar elas, tipo, nessa parte do meu olho, sabe? Porque antes eu não conseguiria. E aí eu fiz isso nos dois olhos, tipo, muito rapidinho. É muito fácil trabalhar com essas sombras. E aí eu voltei com a paletinha da Dior, porque eu queria uma sombra iluminadora. Então, com o dedo mindinho, eu peguei a sombra clarinha ali, que era cintilante, pra aplicar só no cantinho interno do meu olho, pra poder dar um charme a mais, que vocês sabem que eu curto fazer isso às vezes, não é sempre, mas eu aproveitei porque eu queria muito testar, tipo, o máximo possível. E a sombra é simplesmente impecável, ela é muito sofisticada, ela não é nada comparada a, tipo, as sombras daqui do Brasil, que são super pigmentadas e brilhosas, ela é muito sofisticada, tem um brilho muito sofisticado. Me lembrou muito a paleta Special Day da Mari Saad, que as sombras cintilantes são muito brilhosas, porém muito sofisticadas, então já fica aí pra vocês terem essa noçãozinha, que é muito, muito, muito sofisticada, real. E aí, em vários momentos eu parava pra conversar e coisas do tipo, então vocês vão ver. Aí eu peguei aquele produto para sobrancelha da Anastasia. Eu não sei o nome disso, mas é aquele gelzinho que a gente passa na sobrancelha e simplesmente fixa, não precisa de água, não precisa de nada. Eu não sabia se eu ia usar ele, mas aí eu testei, eu peguei o aplicadorzinho que é descartável, né? E fui passando. E eu tenho a sobrancelha grossa, com muito pelo. Eu tenho realmente muito pelo na sobrancelha. E assim, na primeira passada eu já percebi o quão diferente do BT Brow Fix e do Stunt Brows da Mari Saad ele é. É muito consistente e ele segura muito mais, parece uma cola real. Então assim, se você não tem um produto de sobrancelhas bom pra você ainda aqui no Brasil, eu acredito que esse possa te satisfazer, porque a minha sobrancelha não saiu do lugar a noite inteira e ela ficou completamente grudadinha, sabe? Eu modelei ela do jeito que eu queria e daquele jeito ela ficou. E eu achei isso incrível, porque eu realmente não sabia como funcionava esse produto, mas quando eu usei eu fiquei extremamente chocada, porque ele é muito bom. Eu não sei o valor dele, eu provavelmente não compraria ele, porque os outros dois produtos, tanto da Bruna quanto da Mari Saad, eu consigo usar bem, eu me adaptei bem a eles, mas eu acredito que se fosse não fosse um valor muito exorbitante, eu compraria ele e usaria muito, até porque ele dura muito também, então é um ótimo produto para você usar, porque, nossa, ele fez uma diferença bem interessante na minha vida. Nesse dia eu gostei muito do teste dele, eu gostaria de testar ele mais vezes, sabe? E aí fomos em busca de coisas que caíram e seguindo a vida. Aqui eu resolvi fazer o que eu tenho feito sempre, pegar uma sombra ou um lápis marrom escuro e simplesmente fazer o meu delineado e um puxadinho no cantinho do olho, no canto interno do olho,
porque eu gosto muito do efeito que deixa o olhar mais alongado, e eu acho que combina muito comigo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, nos últimos tempos eu tenho feito em praticamente todas as minhas maquiagens. Eu ensinei a fazer isso lá no Instagram com um pincel que eu sempre uso, que é o, se não me engano, o Gama 17 da Levangie, e também com pincéis maiores, tipo língua de gato, que é o que normalmente todo mundo tem. Então, vejam lá, porque, sinceramente, eu acho que vai ajudar muito a quem quer fazer isso e ainda não sabe, tipo, não só com relação ao puxadinho interno, quanto também ao delineado com sombra, porque eu acho que é bem mais fácil pra quem tá iniciando no mundo da maquiagem. E aí eu fui fazendo, tipo, nos dois olhos e vendo o que é que ficava melhor, o que é que combinava, o que é que não combinava, enfim. Fui fazendo do jeitinho que eu sempre faço, com o olho aberto, olhando reto, e aí eu fui puxando, traçando as linhas para que valorizasse o meu olhar e não que ficasse com o olhar ainda um pouco mais caído, porque querendo ou não, meu olho tem esse caidinho no final e eu não gosto dele, então, porque eu fico com a cara de triste, de cansada, então eu sempre tento deixar ele o mais levantado possível, sabe? E aí eu vou fazendo isso com a sombra até eu sentir que tá parecido, que tá do jeito que eu gosto. E fui seguindo a minha vida assim. Demorei um tempinho a mais nesse processo, porque é realmente um pouquinho demorado pra fazer. E aí depois eu já vim com a Volume Rosso, que é a máscara que eu mais tenho usado, o rímel que eu mais tenho gostado de usar. Ele deixa os meus cílios bem bonitos, então eu tenho usado muito ele. E ele tem ficado mais grossinho, então eu tô gostando muito mais do efeito que ele tá dando. Aí eu venho aplicando, como sempre, eu aplico mais de uma camada. Normalmente eu aplico 2 camadas desse rímel. E depois, quando ele tá mais sequinho, eu venho ajustando com o dedo quando fica algum cílio grudadinho, sabe? E é basicamente o que eu faço nessa parte. Mas eu demoro muito aplicando rímel, então vamos adiantar. Prontinho, depois que eu terminei o rímel, eu peguei um lápis da Quem Disse Berenice, não sei o nome, mas é um lápis meio metálico de olho azul. O tom dele é muito bonito e como o meu vestido é azul, eu simplesmente juntei o útil ao agradável para testar mais um produto e também para poder deixar a minha maquiagem com um toquinho mais de cor. Eu passei na linha d'água inferior e puxei um pouquinho pro canto interno, tipo fazendo uma continuação do meu delineado do puxadinho interno marrom. Eu passei por baixo também esse lápis azul e deixou assim um efeito muito bonito. Eu curti muito isso. Faria muitas outras vezes e provavelmente farei, então vocês vão ver muito isso daqui no canal. Não se surpreendam quando isso acontecer de novo, tá bom? Mas fica aí a dica pra esses lápis da Quem Disse Berenice. Eles são super macios e entregam muita cor. Eles lembram muito a textura do lápis marrom que eu uso sempre da Mari Saad, porque ele é muito, muito, muito macio e super pigmentado. Eu adorei esse lápis, tipo, real oficial. Então, já fica aí mais uma dica pra vocês de produto. Depois eu peguei o BT Shimmer Blush, se não me engano, esse tom é o Noronha, tá bom? E apliquei ele por cima do da Fenty só pra selar aquele blush antes. E também pra dar um brilhinho a mais, eu apliquei com o pincel A29, que é o meu pincel favorito pra blush e pra contorno, que vocês já sabem, eu sempre tô indicando ele aqui pra vocês. Então, eu apliquei um pouquinho só pra dar um pouquinho mais de cor e um pouquinho mais de brilho, sabe? E vamos seguindo nessa maquiagem muito louca com vários produtos que eu tô adorando. Agora falta pouco, glória a Deus, estamos chegando ao final desta maquiagem muito louca. Vim com o meu BT Tint não, vim com o Lip Tint da Boca Rosa, que vocês sabem que eu amo porque ele fica super natural na minha boca. Apliquei ele como eu sempre faço, eu aplico direto na boca, deixo um tempinho e depois eu venho esfumando com os dedos pra poder não ficar
tão marcado. Eu acho que assim fica bem melhor, porque fica um rosadinho mais natural. E acho que combina bem com, tipo, a vibe e tudo mais. Bom, é isso. Esse foi o resultado final da maquiagem. Olha como ficou bonita. Me conta aqui o que vocês acharam nos comentários, tá bom? Eu achei que ela ficou linda, uma das minhas maquiagens favoritas dos últimos tempos, real, oficial. Eu amei muito. E aqui sou eu mostrando o look completo pra vocês. Esse vestido é da Yukon, mostrei em um dos vlogs pra vocês. Usei ele com minha havaiana. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de deixar o seu like e, claro, de me contar o que vocês acharam desse Arrume-se Comigo, tá bom? Vou tentar trazer mais Arrume-se Comigo assim, quando eu for sair e tudo mais. Então, se vocês gostam, deixa aqui nos comentários pra eu saber. É isso, beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!